Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez começando uma nova série no canal, que é a série sobre as parábolas de Jesus, né? E aí a gente separou algumas parábolas para a gente poder conversar aqui, ter um bate-papo informal com vocês aqui a respeito dessas parábolas. Então, antes de mais nada, deixe aí os comentários de vocês, né, nos dizendo qual é a parábola que vocês mais gostam, né? Curte o vídeo e também compartilha com todos os teus grupos de WhatsApp, tuas mídias sociais e espalhe a palavra, porque ela deve chegar a todas as pessoas possíveis. Tá legal? Hoje nós vamos iniciar com 3 parábolas, na verdade, num único vídeo. Mas por que 3 parábolas? Porque elas representam o mesmo contexto, né? Elas representam a mesma coisa, contada em 3 histórias e 3 parábolas diferentes, né? E aí nós vamos conversar hoje sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, tá bom? Então, antes de começar, vamos pedir orientação, claro, ao Espírito Santo, já que vamos ler textos bíblicos. Então, se você puder, por favor, curva a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de começar essa nova série no canal, e esperamos, Pai, que a Tua palavra alcance todas as pessoas, todos os corações que necessitam das Tuas palavras, hoje e sempre. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A parábola da ovelha perdida, ela está descrita no livro de Mateus, tá? No capítulo 18, que vai do verso 10 ao verso 14. Mas hoje nós vamos utilizar o texto que está em Lucas, porque em Lucas ela tem 3 parábolas, né? Além da parábola da ovelha perdida, tem a da dracma e também a do filho pródigo. Então, meus amados, o que acontece? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar o contexto de que Jesus estava falando essas parábolas, certo? Então, eu vou começar com o primeiro versículo e o segundo versículo do capítulo 15, que diz o seguinte: Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, amados, o que acontece? Nesse contexto, mais uma vez, Jesus estava conversando com as pessoas e ele recebia a todo mundo que quisesse realmente ouvir as suas preciosíssimas palavras sobre o amor, sobre a esperança, sobre o reino de Deus, né? E os fariseus, eles não gostavam, porque os publicanos e pecadores eles ficavam procuravam Jesus e Jesus os aceitava. Então, como a gente percebe, no próprio capítulo 19 de Lucas, quando a gente consegue entender a história de Zaqueu, Zaqueu também era um publicano, né? E Jesus disse que queria ceiar, né, comer na casa de Zaqueu. E também as pessoas ficavam lá criticando, principalmente os fariseus e os escribas, ficavam criticando Jesus, porque Jesus estava comendo com os pecadores. E Jesus disse o quê? Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes, né? E aí o que acontece? Ele é o verdadeiro exemplo de humildade, né? Onde ele busca todas as pessoas, né? Ele disse que veio buscar e salvar o perdido, né? Então, nas parábolas, ele costumava usar contextos históricos, culturais dos judeus, para demonstrar de uma forma mais fácil e mais clara, apesar de muitas vezes eles não entenderem, a questão sobre o reino dos céus, né? Então, a gente vai começar agora com a primeira parábola desse vídeo, que é a parábola da ovelha perdida. Isso mesmo. Como o Michel falou, tá lá no capítulo 15 de Lucas, né? A partir do verso 3. Que diz assim: Então Jesus lhes contou uma parábola, né? Que quando Michel falou que eles estavam reclamando que Jesus comia e recebia com os pecadores, né? Aí no caso tá dizendo assim: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa.
Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém. Ou seja, como o Michel falou, essas três parábolas, elas têm um contexto bem próximo, bem parecido. Então, quando a gente fala aí da ovelha perdida, quer dizer com relação aos nossos irmãos que ainda estão no mundo, digamos assim, né? Pessoas que ainda não encontraram a Deus, não encontraram o amor de Jesus, não reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz. Então, o que o Jesus usou ali nessa parábola como uma forma simples de mostrar é que Deus, como Pai, ele vai se alegrar muito mais com o pecador que se arrepende, que vai para os braços dele. Não é que ele não se preocupe com as 99 que já estão salvas, mas ele tem um cuidado especial por esse filho que está perdido, por essa ovelha que está perdida. Então somos ovelhas de Deus, né? Então todos nós, Deus quer todos nós junto a Ele. Então quando Ele fala que Ele tem que ir atrás dessa ovelha, que Ele se empenha em achá-la, que Ele se preocupa em tirá-la de lá de onde ela está, na escuridão, perdida, então é isso que Ele faz conosco. Ele se preocupa em nos achar, Ele se preocupa em nos resgatar e levar para casa, que é o objetivo de Deus, né? Que a gente vá morar com Ele novamente. Então, para resumir, nós somos todos ovelhas de Deus, né? E o que Ele quer é que todos nós possamos estar com Ele salvos, sãos e salvos, tá bom? Amém. Amém. Então é isso, amados. O próprio Jesus disse: eu sou o bom pastor, né? O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, quando ele pega as 99 que estão lá quietinhas, que estão já no caminho, que não estão dando problema, não estão aperreando, ele vai atrás daquela que se perdeu. E quando ele consegue resgatar, coloca ela nos ombros e volta cheio de júbilo, ou seja, cheio de alegria, porque resgatou a ovelha que estava perdida. Vamos para a segunda parábola do vídeo de hoje, que é a parábola da dracma perdida. E essa parábola ela tá do verso 8 ao verso 10 do mesmo capítulo 15 de Lucas. E diz o seguinte: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, amados, mais uma vez, Jesus levando o mesmo contexto, mas contando uma parábola diferente, né, para ilustrar essa questão do reino de Deus. A mulher, ela não tinha muito valor nessa época, ela não era muito valorizada nessa época, né? Então, para ela, se ela tivesse realmente esse dinheiro, ou porque ela tinha algum dote, né? Ou era sustentada pelo marido, ou o filho trabalhava para colocar a comida dentro de casa. Mas a mulher que ela não tivesse o marido naquela época, ou mesmo ela não tivesse filho, então ela teria que trabalhar muito para ela obter algum tipo de dinheiro, né? Ou seria mendigar, depender dos outros. Porque como eu falei, repito, a mulher ela não tinha muito valor nessa época, né? E a dracma, uma dracma era o equivalente a um mês de salário, né? Então, se a mulher ela perdesse aquele dinheiro, ela estava perdida, porque ela não tinha como se sustentar. Então, mais uma vez, o que é que Jesus usou na parábola? Um contexto simples, né? Falou da perca da mulher, ele não falou de um homem que perdeu uma dracma, ele falou de uma mulher que perdeu a dracma. E aí ela faz tudo dentro de casa para achar aquela dracma perdida, né? Claro que, levando em consideração o mesmo contexto, a mulher é Jesus e a dracma é o filho que se perdeu. E mais uma vez ele fala que há mais júbilo no céu de um pecador que se arrepende do que um justo que não precisa de arrependimento. A mesma coisa é o valor daquela dracma. Para aquela mulher, uma dracma apenas era muito importante. Assim como a vida de todos nós é importante para Deus. Independente se você acha que está salvo ou uma pessoa que esteja perdida. Como minha esposa falou,
Jesus ele se preocupa mais com a pessoa que está perdida, porque a própria palavra dele diz que aqueles que não precisam de arrependimento, elas têm o cuidado de Jesus, claro, mas as que exigem um maior cuidado é as que estão perdidas, né? Porque se elas estão perdidas, elas não poderão ser salvas. E aí a gente vai para a última parábola desse texto, que é a parábola do filho pródigo. Eu não vou contar a parábola inteira, porque ela vai do verso 11 até o 32, né? Então é uma parábola muito extensa, mas aí você pode acompanhar na sua Bíblia aí na sua casa, né? E aí o que é que acontece? É um filho que chega para o pai, pede a sua herança, né? Mesmo com o pai ainda em vida, porque ele não gostava daquela vida de viver na fazenda e tudo mais. E o pai, com todo amor e paciência do mundo, para ensinar a ele o valor das coisas, dar a ele o valor, né, o valor da herança que cabia a ele. E aí ele parte para uma outra terra distante, e aí ele começa a gastar toda a herança de forma dissoluta, ou seja, de forma irresponsável, com bebedeiras, com mulheres, com jogos, né? E aí o que acontece? Ao ponto de que aquela herança dele acabou. E aí ele cai em si, e aí ele procura um emprego, né, para ele poder se sustentar. Provavelmente nessa época ainda ele ainda estava orgulhoso de não querer voltar para casa. Mas aí ele desce a tal ponto de que ele começa a trabalhar guardando porcos, e ele fica desejoso de comer até as alfarrobas que os porcos comiam. Ou seja, em que situação ele estava. E aí ele cai em si, ensaia um texto para dizer ao pai e volta para casa, na esperança de ao menos ele conseguir trabalhar para o pai como um dos seus funcionários, porque ele sabia que até os funcionários de seu pai eram tratados com respeito, com dignidade, com amor, com carinho, né? E aí o que acontece? Ele volta para casa e o pai, quando vê de longe, né, vai ao encontro dele. Então, o primeiro ponto a destacar nessa parábola é que o pai estava esperando por ele, né? Porque o pai o viu de longe. Então significa que o pai andava, não que andasse à procura, mas esperava que o filho voltasse, né? E aí o que é que acontece? O filho volta e fala aquelas coisas todas, fala aquele texto que ele ensaiou, e o pai chama o funcionário, pede para trazer um anel, pede para trazer uma sandália. Por quê? Naquela época, os escravos, eles eram determinados não por a cor da pele ou o tipo de situação em que viviam, mas se eles tinham ou não uma sandália nos pés, significa que ele era um escravo, um funcionário ou não, né? E aí o que é que o pai fez? Mandou trazer a sandália, que era um sinal de autoridade, e aí deu um anel também, provavelmente um anel de família, né? E recebeu o filho com amor e com alegria. E aí é que eu pergunto, se fosse você, se fosse o seu filho, você o receberia com amor, o receberia com alegria, continuaria dando uma lição a ele? Mas Deus, ele recebe a gente com tanto amor e com tanta alegria que ele faz realmente jus ao que ele disse, o propósito pelo qual ele veio, que é buscar e salvar o perdido. Então ele veio buscar e salvar a todos nós, né? Então a gente não pode ficar perdido, a gente não pode ficar sem solução, a gente não pode ficar nas escuras, porque por mais que a gente peque, se a gente se arrepender e se a gente voltar atrás, pode ter certeza que nosso Pai Celeste, ele está de braços abertos para receber a gente, não é isso, amor? É verdade, amém. Amém. Nós sabemos que às vezes o mundo, ele parece ser muito melhor do que estar com Deus. Parece que beber é bom, parece que estar em festa é bom, parece que você fica alegre ali. E realmente tem até uma certa alegria, você tá com seus amigos, você tá comemorando algo, mas aquilo ali, ele é passageiro, né? Isso é passageiro. A parábola do filho pródigo, ela retrata bem isso. Ele foi viver o que ele queria, ele achava que estar com o pai dele, ajudar o pai dele em casa, era um fardo. Ele achava que a liberdade dele era estar na rua e gastar o dinheiro que seria dele quando o pai dele morresse, né? Então ele recebeu aquele valor, ele foi viver o que ele quis, ele fez o que ele queria, fez e aconteceu,
né? Mas aí veio também a questão das consequências, né? Ele usou todo o dinheiro levianamente, acabou com o dinheiro, não fez nada que fizesse para lucrar, né? E render aquele valor. Então ele viu que a real liberdade que ele tinha era a segurança com o pai. Era poder trabalhar com o pai, era poder estar ao lado do pai dele. Então, às vezes o orgulho também nos impede de ir para Deus. Ele não quis ir para o pai dele logo quando o dinheiro acabou, como o Michel falou. Ele quis trabalhar com os poucos, ele quis estar ali ainda tentando de alguma forma sobreviver. Mas quando a gente deixa o nosso orgulho de lado, reconhece que somos pecadores, nós reconhecemos que somos errados, falhos, e por mais que a gente faça algo, a gente não vai ser perfeito. Então a gente vai, deixa o orgulho de lado e vai para os braços do Pai, porque Ele está nos esperando. É isso aí. Então, seja o que for que você está se encaixando, sei lá, no filho pródigo, ou se encaixando com a ovelha perdida, não sei. Mas Deus, Ele está de braços abertos esperando você voltar para Ele. Porque como um pai, acredito que se você for pai ou mãe, nós não somos ainda, mas nós conhecemos assim essa questão por conta do amor de Deus, de um pai pelo filho, por nós. Se você for pai ou mãe, vai ser muito mais fácil você entender essa questão. Será que se você tivesse um filho, ele fosse para o mundo, vivesse o que ele quisesse, você teria aquela questão da raiva, do desapontamento? Mas será que se ele voltasse para os seus braços, você iria mandar embora? Você não iria acolher, você não iria ter amor e agradecer porque seu filho voltou? A mesma coisa é Deus conosco. Então, vamos nos achegar ao braço do nosso Pai de amor, Pai eterno, que Ele quer que nós todos sejamos salvos. É isso aí. Então venha para Deus do jeito que você estiver. Você pode estar manchado pelo pecado, você pode estar sujo pelo pecado, você pode ter vivido uma vida toda de degradação. Não importa. Deus, Ele vai acolher você. Se você se arrepende dos seus pecados e você vai para Deus, Ele vai estar recebendo você. Ele vai estar esperando, na verdade, você de braços abertos. Porque Ele não desiste de você. Né? Então, independente da situação que você esteja vivendo, se você estiver vivendo longe dos caminhos do Senhor, volta porque Ele está de braços abertos esperando você. Amém? Amém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, curte, deixa o seu compartilhamento, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos, tá? Essa é uma nova série no canal, né? A série de Parábolas de Jesus, né? Nós vamos postar um vídeo todos os dias às 19 horas, tá? Dessa nova série do canal. Esperamos que vocês gostem bastante. Deixem nos comentários a parábola preferida de vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.